Salve, salve galerinha, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar então um pouco sobre Bitcoin, o que eu estou esperando no curto e médio prazo, né? Bitcoin e Ethereum. Vamos estar falando também um pouco sobre pools de liquidez, então o que se vale ou se não vale a pena ainda estar usando as pools de liquidez. Vou mostrar então umas posições que eu abri ontem e hoje, tá? Bem interessante. Vamos começar então falando sobre Bitcoin no gráfico diário. Como a gente sabe, então, amanhã, que na verdade já seria hoje, né, lá em Hong Kong, estão abertas então as negociações para criptomoedas. A gente sabe que o cenário em si, macroeconômico, não é o mais favorável, né, para se iniciar então uma adoção em massa. Porém, pode ser o início então de uma grande reversão aí no longo prazo para Bitcoin, né? A gente pode ver então que a gente fez um rompimento então dessa linha do meio aqui da banda de Bollinger, né? E a gente então rompeu para baixo de novo para retestar a média de 100 dias, né? Essa média vermelha aqui. O que a gente tem que então tomar bastante cuidado? Eu gostaria de ver que o preço se segurasse nessa média de 100, semelhante como aconteceu aqui, ó, para a gente ter então uma nova pernada de alta. Já esperava que isso fosse acontecer aqui com essa recuperação, né? Mas a gente voltou então para retestar o lado superior da média de 100 períodos. Bem legal, até o padrão gráfico rompemos para baixo, né? Recupera aqui e agora retesta na parte superior. Agora às 21 horas fecha o candle, então seria interessante a gente ver aqui uma velinha verde então se iniciando, né? Seria bem interessante uma velinha positiva rompendo para cima, confirmando então aqui este rompimento aqui, ó, da média de 100 períodos, tá? O que a gente viu outras vezes quando esse rompimento então se concretizou? Aqui essa última vez, então 11 de março, preço subiu então dos 20 mil dólares, foi parar lá em 30 mil, com uma alta de 52%. Aqui a gente teve rompimento então confirmado também no 11 de janeiro, então preço sai de 17.900, vai parar lá em 25 mil, 40% de alta. Aqui a gente teve então falsos rompimentos, né? 3 falsos rompimentos, a gente repara com uma média de 100, então é importante, né? Também como resistência. Aqui a gente tem então em 3 de agosto de 22, falso rompimento. Aqui de novo 12 de setembro, falso rompimento. E aqui toda nessa região de final de outubro e novembro, falso rompimento, onde o preço bate ali como resistência e derrete, tá? Outras vezes, então, para trás, aonde a gente teve aqui, então, média de 100, é interessante a gente ver como ela é uma média importante também, né? Logo após a gente recuperar a média de 1.200 períodos, né? Que é essa média branca aqui, o rompimento também da média de 100 e como ela utiliza, então, o bull market utiliza a média de 100 como um suporte. Ó, a gente pode ver que por várias vezes ela bate ali e o preço continua disparando, né? Média de 100, então, é um momento bem interessante para a gente acompanhar esse rompimento para cima, né? No momento em que a gente tem aí um rompimento confirmado, aqui já foi um rompimento confirmado, então já seria interessante posicionamento, né? Aqui, então, confirmação de suporte da média de 100. Aqui a gente tentou perder essa média de 100, recuperamos e agora estamos retestando ela mais uma vez. Lembrando que a média de 1.200 ainda está ali em cima, ó, é a média branca. Aqui a gente já teve um falso rompimento. No momento, então, eu acredito que o preço rompe para cima dessa média de 1.200. Ela vai continuar, né? Mais ou menos aqui. O preço rompe primeiro a média de 1.200. Depois, a média de 100, que é a média vermelha, vai romper, então, aqui a média de 1.200 também, depois do preço, né? E aí sim a gente tem um início de bull market confirmado, aonde o preço, né, então vem acima de 1.200 e de 100, a gente alinha esse fractal, que é o fractal de 100 acima da média de 1.200, que por enquanto está ao contrário ainda, né, o fractal de 1.200 em cima do fractal de 100, ok? Então, bem interessante a gente aguardar essa confirmação, tomara que seja então aí um suportezinho, né? Essa média de 100 aí.
que já vai talvez junto com o 1º de junho, se a gente vira um candlezinho verde aqui, né, com essa adoção em massa do Oriente, pode ser que a gente tenha um gatilho então de disparada de preço aí. Se a gente romper, né, e confirmar aqui em cima dessa cunha descendente, já vai ser um início bem interessante. Rompimento da cunha descendente, depois possivelmente a gente vai ter o rompimento da média de 1.200, que talvez fique mais aqui para frente, né, a média de 1.200 que vem passando assim. Depois a gente precisa que a média de 100, então, rompa para cima da média de 200 e confirme o rompimento. Daí a gente tem início de bull market, tá? Informação valiosíssima. Vamos falar então um pouco mais sobre as pools de liquidez, até para o vídeo não ficar um pouco comprido demais, tá? Então a gente tem aqui, eu abri hoje 3 pools, então Matic / Link, uma posição até um tanto quanto arrojada, estreita, né, os fractais lá, e por enquanto está tendo até um rendimento considerável, tá? Matic / Link, W Ethereum / Matic, então, e WBTC / W Ethereum, tá? Não tão volátil o mercado, então não tá tão assim, nossa, emocionante, não está pagando tantas taxas, porém, tudo isso na rede Polygon, né? A gente pode ver então que, por exemplo, a que mais está pagando aqui em termos de volume é a WBTC / W Ethereum. E nas últimas 24 horas a gente teve, deixa eu virar aqui para vocês verem, 1,76k de dólar. Não é uma movimentação muito grande, mas ainda assim está interessante. Então, acho interessante sim a gente continuar com as nossas pools, aproveitar esse momento então de preços baratos até, né? Onde o Bitcoin e o Ethereum tendem a subir também e a gente ficar posicionado e provendo liquidez, sendo um formador de mercado, recebendo essas taxinhas aí todo dia, né? Com as nossas moedinhas do hold. Então, a gente não precisa mexer nos nossos ativos e eles ainda vão se aumentando aos pouquinhos, tá? Aqui vou mostrar então um pouco dos ranges para vocês. Aqui eu tenho um range em Matic / Ethereum, né, onde está mais ou menos aqui na região de 4.600 até os 4.900, que o gráfico é de 4 horas. Então, o preço estava lá em cima, eu tinha uma outra pool, né, deixa eu mostrar mais ou menos para vocês assim como é que estava. Ela estava aqui assim, ó, mais ou menos assim, pegando aqui então essa lateralização aqui, o preço caiu, saiu do range, então eu aguardei um pouquinho para ver se ela não ia retornar aqui para cima, né? Não se confirmou lá embaixo, então onde se forma um suporte aqui, eu formei a nossa pool em outro range, tá? Para tentar pegar agora possivelmente aqui uma lateralização infinita no Matic / Ethereum. Outro range interessante também no 4 horas, um pouco mais arrojado até, Ethereum / Bitcoin, tá? Vou botar aqui no 1 hora para vocês verem. Então, se o TradingView colaborar comigo, né? Vamos recarregar aqui, WBitcoin / W Ethereum, tá? Ethereum / Bitcoin. Vamos ver. Tá aqui o nosso range. Então, mais ou menos isso aqui, ó, 692 para 684, tá? Aqui o range de baixo, então 684. Range de cima, 692. Beleza? Aparentemente, então, o mercado vai se consolidar. Por que eu abri, então, esse range aqui? Vou mostrar para vocês. No curtíssimo prazo, 30 minutos, tem aqui média de 100 períodos, então, de suporte. Botei o rangezinho um pouquinho abaixo da média de 100 períodos no 30 minutos. Lá no 4 horas é que tá interessante. Opa, aqui o 3, 4 horas. Ó, o que a gente pode ver aqui? Então, no 4 horas a gente tem a média de 1.200 períodos na parte de cima, lá na região de 6.900. E embaixo, região de suporte aqui na média de 100 períodos, né? Então, se fosse um range um pouco mais conservador, poderia pegar aqui, ó, média de 1.200 períodos e média de 100 períodos. Um ótimo range para especular, então, uma lateralidade aqui nesse mais longo prazo, né? Aqui estaria especulando, então, essa lateralidade aqui para coletar taxas. Eu, como decidi, então, ser um pouco mais ousado,
diminuir então um pouquinho o range, né? Aqui, pá, e pum, aqui, ó, quando o preço deu uma lateralizada aqui numa hora aqui, ó, foi exatamente aqui. Abriu o range, então, especulando que aqui em cima seria uma resistênciazinha, o preço ia lateralizar e talvez aqui um suportezinho nessa média de 100 horas, tá bom? Então aqui esperamos, talvez um pouco ela sai do range por algum momento, né? Seja para baixo, seja para cima, faz isso aqui, ó, e tal, e pode ir para cima e sair um pouco do range, desde que ela fique nessa região onde um Ethereum vale 6,8 centavos ou 6,92 centavos de Bitcoin, tá? Enquanto ficar nessa região aqui, eu estou coletando minhas taxas e estou trabalhando com os meus Ethereum e Bitcoin para hold uma parcelinha delas, né? Como a gente pode ver, então, eu abri aqui essa 50%, ela chegou já a 30, 70 mais ou menos, e depois retornou para o... Agora tá 45, 46 a 54. Beleza? Então aqui a gente pode deixar trabalhando, vamos acompanhando nos próximos dias todas essas pools aqui, como que vão sucedendo, tá? E vamos acompanhando também Bitcoin nessa abertura de Hong Kong, então, das negociações, tá? Espero, então, que esse fechamento diário seja acima da média de 100 dias. E daqui, talvez, a gente possa ter um candlezinho verde confirmando esse rompimento da média de 100. E o cenário A seria esse aqui, então, rompimento primeiro da média de 100, confirmação, rompe a cunha descendente, depois rompe a média de 1.200, faz o pivô, faz a confirmação e início de bull market, tá? Esse, então, seria o cenário A. Um abraço, até o próximo vídeo e fui!